Bem, meu amigo do Portal Criativamente, estamos aqui para mais uma videoaula da nossa playlist MySQL e nós estamos agora trabalhando com os comandos DDL, os comandos que fazem parte do pacote Linguagem de Definição de Dados. São aqueles comandos que vão nos permitir criar a estrutura do nosso banco de dados. Na última videoaula, nós criamos a nossa primeira tabela utilizando o comando createTable. Nós criamos a tabela cliente, inicialmente com a chave primária ID cliente, ela foi definida como um campo do tipo inteiro. Definimos como primary key, chave primária, autoincremente, dizendo que o valor do ID ele vai ser incrementado, gerado automaticamente pelo MySQL à medida que inserimos registros. E depois a finalização do comando para criar a tabela com engine InnoDB e default char7 igual a latin 1. Em seguida, nós utilizamos o comando alterTable para adicionar, além do ID cliente, mais um campo, o campo nome. Então utilizamos o alterTable, nome da tabela, alterTable cliente, e o que alterar foi a sequência de comandos, a sequência do comando para incluir o campo nome na tabela cliente. Então todos esses comandos estão descritos na videoaula anterior. Se você tiver alguma dúvida, retorne, dê uma olhadinha e depois você volta para cá para a nossa videoaula que nós vamos dar sequência. Então assim nós vimos que o comando alterTable ele vai permitir, em primeiro lugar, adicionar novos campos, que foi o que nós fizemos. Nós adicionamos um campo nome à tabela cliente. Agora nós vamos ver mais uma variação do alterTable, o alterTable drop. O drop e alterTable, nome da tabela drop, vai nos permitir eliminar um campo de uma tabela. Então vamos exemplificar. Então eu acessei aqui o MySQL, estou no console do MySQL, show databases, eu tenho aqui meus bancos de dados, e aqui o banco de dados que nós estamos trabalhando, que é o primeiro banco de dados, o primeiro banco. Então use primeiro banco. Muito bem. Banco acessado, e agora show tables. Esse primeiro banco, então olha lá, tabelas no primeiro banco, cliente. Vamos ver a estrutura da tabela cliente. Describe cliente. Então a tabela cliente é formada pelos campos ID cliente, que é do tipo inteiro. Ele aceita valor nulo? Não. Ele é uma chave primária, o valor default não foi definido. E uma informação extra, ele é autoincremente. Depois nós acrescentamos o campo nome, que é um varchar de 30. Ele aceita valor nulo? Sim. Depois nós vamos ver como alterar essa situação, por exemplo, para não cadastrar um cliente com o nome nulo, com o nome vazio. Ele não é chave alguma, não foi definido nenhum valor default e não tem nenhuma informação extra. Tá. Então nós vamos fazer só a título de exemplificação do alterTable drop. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um alterTable na tabela cliente, adicionando um campo, por exemplo, data de nascimento, e ele vai ser do tipo date. Enter, query ok, significa que o comando foi executado. Nós vamos ver agora a estrutura da tabela cliente, describe cliente, formado pelos campos ID cliente, nome e nascimento. Por algum motivo, esse terceiro campo não faz parte da tabela. Eu cliquei errado, por algum motivo eu tenho que excluir. Então como é que a gente faz para eliminar? Somente o campo nascimento da tabela cliente. Então o comando vai ser o alterTable cliente drop nascimento. E a partir daí, ela query ok, ou seja, o comando foi executado com sucesso. A partir daí, se nós dermos um describe na tabela cliente, a estrutura da tabela cliente, ela antes tinha no describe anterior
ID cliente nome nascimento, e agora ela tem apenas ID cliente nome, ou seja, por meio do comando alter table cliente drop nascimento, nós eliminamos essa coluna e todo e qualquer conteúdo que tenha sido inserido na coluna nascimento, ela foi perdido, foi eliminado e não tem como recuperar. Então, todas as alterações em estrutura do banco de dados que utilizam o comando drop, então drop database, drop table, alter table, drop, eles têm que ser feitos com o máximo cuidado porque não há possibilidade de recuperação. Então, dessa forma, nessa breve videoaula, nós vimos mais uma variação do comando alter table. A segunda, são 4 as variações. Nós vimos na videoaula anterior o alter table add. Nesta videoaula nós vimos o alter table drop. Na próxima videoaula nós retornamos com mais variações do comando alter table. Te encontro na próxima. Até lá!